Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do OfficerSoft Convida, hoje com a oitava edição. Nós tivemos um probleminha técnico no início do vídeo anterior e estou retomando ele novamente aqui para contar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o nosso tema do dia de hoje. O pessoal que está acessando agora está conseguindo ouvir, gente? Agora eu ajustei aqui novamente, vamos ver. Só avisem por gentileza, eu vou acenando aqui. Beleza, já recebi o ok aqui que é possível ouvir? Então eu vou repassar novamente o tema. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a consultoria a respeito da gestão de processos e resultados também nas serventias extrajudiciais. Quero aproveitar e agradecer os demais participantes que já estiveram conosco nas demais edições e que também trouxeram temas muito relevantes para a área extrajudicial até o momento. Então eu agradeço bastante todos os participantes, todo o tempo dedicado a esse projeto do OfficerSoft Convida. Para quem não me conhece, sou Eduardo Seibel, faço parte de gestão de relação com o cliente aqui na OfficerSoft e hoje o nosso convidado traz um tema muito especial também, dedicado exclusivamente à melhoria na gestão de seus processos nas serventias extrajudiciais, melhorando ainda mais os resultados nas serventias, principalmente a gente está falando de momentos de pandemia, como se reinventar, como aspectos aí relacionados a também faturamento, visibilidade e vários outros conceitos. Então quero convidar hoje o Rodrigo Ferreira Santos, que faz parte da sociedade e também é proprietário da Concepto Consultoria para Resultados, e ele vai contar um pouco mais sobre a empresa dele, sobre os trabalhos que eles fazem com ele e o sócio dele, diante as serventias e os resultados que eles já conseguiram atribuir para todas até o momento. Então vou fazer o convite agora para o Rodrigo, que vai ficar à vontade para poder contextualizar um pouco mais para vocês a respeito desse trabalho. Vamos lá. Só aguardar a entrada do Rodrigo aí. Olá, olá, boa Rodrigo, tarde. tudo bem? Tudo certo? Tá ouvindo bem agora? Ouvindo bem, ouvindo bem. Tá um pouco falhado até o teu áudio aí, mas tá ok. Então tá bom, vamos seguir. O teu tá vindo super claro também, tá indo bem aqui também. Vamos iniciar. Maravilha. Rodrigo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado também por trazer informações tão relevantes para a área do extrajudicial, principalmente no momento que a gente vive agora, de se reinventar, de ter mais informações de como atuar, de como decidir em algo tão importante, né? Conta um pouquinho, Rodrigo, sobre teu trabalho, da tua sociedade aí na Concepto, como funciona hoje a Concepto, né, que é para resultados aí com as serventias. Fique à vontade aí para se apresentar. Ok, obrigado. Primeiramente agradecer aí a Oster pelo convite. É uma honra sempre para nós poder falar sobre esse assunto e falar para esse público específico, né, das serventias extrajudiciais, que é o foco, né, de atuação que a gente escolheu desde que a Concepto nasceu. Então, a Concept Consultoria nasceu há 5 anos atrás, praticamente, quase 5 anos, a gente está firmando aí com a empresa, e ela surgiu ao longo de uma caminhada, tanto que eu, Rodrigo Santos, como o meu sócio, Rodrigo Moraes, também conhecidos como os Rodrigos aí, né, que atuam nas serventias Verdade. extrajudiciais, a gente já vinha caminhando nessa área, né, extrajudicial, sendo parceiro de outras empresas, enfim, nessa área de gestão de consultoria. Eu, esse ano, agora, esse mês, final do mês, início do mês que vem, estou completando 10 anos de atuação como consultor na área extrajudicial. Então, nesse caminho aí, são 10 anos percorrendo o Brasil todo, conhecendo as organizações, implementando essas melhorias de gestão, né, em vários segmentos, em todas as especialidades, né, e tenho a honra de, ao longo da minha trajetória, ter encontrado esse ramo de atuação que é apaixonante, né? Então, sou muito feliz aí por atuar numa área que eu gosto. Então, para entender um pouco por que eu gosto tanto disso, né, dessa área, a minha formação é em Direito, né? Então, me formei em Direito em 2006 e dali por diante eu atuei muito na área de gestão, porque na empresa que eu trabalhava na época, ela era muito focada em gestão, eu era um gestor dentro da empresa, eu era o responsável pela gestão de toda a organização,
E ao sair dessa empresa, em um momento, eu cheguei e formado em Direito, eu acabei indo para o lado da gestão e depois o caminho me trouxe de novo para o Direito. Então, consegui, nessa minha história, né, profissional, me especializar na área de gestão e me especializar na área do Direito Notarial e Registral. Então, isso acabou unindo esses dois lados e isso vem auxiliando, né, o desenvolvimento desse trabalho. E nessa minha caminhada, encontrei o Rodrigo Moraes e a gente acabou formando a Concept Consultoria. E quando a gente se encontrou e decidiu, né, montar essa organização e proporcionar esse tipo de trabalho, né, para serventias extrajudiciais, eu acredito que duas palavras sempre tiveram presentes, né, desde a criação da Concept. Uma é prosperidade, né, que eu acho que é a palavra mais importante da nossa empresa. A gente acredita que as pessoas que passam pela gente precisam prosperar, nós precisamos prosperar para que a gente consiga levar também essa palavra para outras pessoas. E uma outra palavra muito forte em toda a nossa metodologia, em todo o nosso trabalho, é resultado. Para nós, de nada adianta um esforço, uma dedicação de tempo, seja ele pouco ou muito, se isso não vai gerar resultado para alguém, né? Se não vai trazer melhorias, né, para a parte que solicitou alguma coisa ou até para o nosso trabalho, para o nosso estudo, enfim. Então, são duas palavras muito fortes em toda a nossa metodologia. Tudo que a gente traz é para levar prosperidade e gerar resultado. Então, é isso que a gente tem sempre como premissa. Que legal, Rodrigo. A gente fica feliz de ouvir isso, porque as pessoas hoje em dia estão muito mais vendendo coisas visando somente o lucro, né? Somente Sim, faturamento, somente o ganhar, e não o que de fato vai entregar para as pessoas, não o que de fato vai evoluir com as pessoas, né? O que elas vêm fazendo no trabalho. Então é admirável o trabalho. A gente da Officersoft convidou outros parceiros e participantes até agora da Officersoft Convida, justamente que tem esse mesmo, a mesma percepção, mesma visão de conteúdo para serventias, seja ela qual for, mas nesse intuito de procurar ajudá-los mesmo. E é o mesmo papel que nós da Officersoft aqui temos com os nossos clientes. Não é só fazer um software para o cartório e sair depois ir embora e nunca mais retornar e nunca mais perguntar se de fato aquilo que a gente criou, aquilo que a gente entregou está dando um resultado para o cliente dele, consequentemente para ele, né, no trabalho do dia a dia. Então a gente criou esse trabalho do Officer Soft Convida, principalmente nesse momento da pandemia, nos impulsionou, na verdade, porque isso já estava acontecendo de alguma forma, a trazer essas informações de meio digital, através de videoconferências, lives, né, através desse aspecto, para aproximar também e para chegar mais rápido na mão das pessoas e a gente conseguir de alguma forma ajudá-los. Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, às vezes é um trabalho, às vezes é uma parceria futura, mas que as pessoas saibam que a gente está preocupado e está aqui por eles, de alguma forma ajudando. Eu acho que todo mundo se ajuda no final das contas trabalhando dessa forma. Então, fico muito feliz que a Concept tenha essa visão, principalmente de ajudá-los aí a gerar um resultado melhor para a comunidade, principalmente para serventias também, em consequência disso. E aproveitando o início da nossa conversa aí, gostaria de entender um pouco mais, Rodrigo, qual é o objetivo, né, da consultoria em específico que a Concepto presta hoje, que a Concepto presta, para serventias, então, em termos é pontuado nas pessoas, no processo, engloba tudo, como é que é hoje esse processo em específico? sim. A base de todo o nosso trabalho ele está nas metodologias de gestão, né? Então, a gente segue uma linha muito presente aí da Fundação Nacional da Qualidade, né, que é considerado o melhor modelo de gestão do mundo, o modelo brasileiro, e a gente atua muito nessa situação, né? Por quê? Né? Porque a gente entende que o foco das questões, como eu falei antes, é o resultado. E esse é o programa, a metodologia de gestão que mais se aproxima dessa questão. Porque se a gente, para aqueles que já conhecem ou para quem não conhece, vão pesquisar, né? A Fundação Nacional da Qualidade tem um modelo de excelência da gestão que em torno de 40% a 50% quase do resultado final
a importância de toda a metodologia são os resultados, né? Então, toda a nossa metodologia está muito alinhada a isso. Porque, como eu falei antes, de nada adianta a gente melhorar a liderança, melhorar as pessoas, melhorar a equipe, melhorar processos, né? Ter uma atuação com a comunidade, enfim, ter uma questão de relacionamento com o cliente efetiva e melhorar o financeiro, inclusive, se isso não gerar resultado em todas as áreas. A gente acredita que não adianta uma coisa muito pontual, muito estanque. E aí vem até alguns exemplos, né? Às vezes nos perguntam assim, vocês fazem palestra motivacional? Vocês elaboram um código de conduta? Vocês implantam uma organização de cargos? Né? Me ajudam a fazer um programa de premiação para a minha equipe? Sim, a gente faz isso, né, se a empresa está pronta e preparada para isso, né? Porque não adianta simplesmente trazer uma metodologia, fazer uma implantação, seja ela de melhoria de processo, de gestão de pessoas, o que for, se a equipe não está preparada para isso, né? A gente já foi e já participou de algumas implantações de gestão em algumas organizações que elas estavam num patamar que queriam motivar a equipe, mas a equipe tinha problemas estruturais, às vezes, e eu preciso resolver o problema estrutural. Então, se a gente olhar, né, a pirâmide, né, das necessidades essenciais, a autoestima está lá em cima. Eu primeiro tenho que ter a base, eu tenho que ter lá a estrutura, saber que a pessoa vive bem, ela está conseguindo chegar no cartório legal, com transporte legal, né? Eu tenho que ter uma cadeira decente para a pessoa trabalhar. A gente já foi em lugares que as pessoas tinham um banco para trabalhar. Então, eu preciso ter um mínimo necessário para conseguir depois falar de motivação. Eu preciso entender o porquê que a pessoa está desmotivada, né? Isso é um dos pontos só. Quando a gente fala em melhoria de processos, né, que é uma questão bem comum nas serventias, muitas vezes a gente chega até em alguns lugares e as pessoas acreditam que fazem muito bem. E tem muitas que elas têm certeza disso, tem muitas que fazem mesmo. Então a gente traz uma questão que normalmente não é tão usual assim, que é a questão da comparação, do benchmarking, né, falado na gestão. Então, até um tempo atrás, a gente estava numa serventia e a equipe acreditava que estava muito bem e que por isso já precisava receber algo mais por isso, um incentivo, né, financeiro, inclusive, ganhar alguns benefícios pela sua eficiência. E aí a gente olhou para o lado, né, não literalmente para o lado, mas para uma outra serventia do mesmo porte, né, uma cidade, uma região semelhante, enfim, e a produtividade era o dobro, 2 ou 3 vezes mais. Aí a gente consegue comparar e verificar, tá, mas você está se comparando com o quê? Com o seu passado, né, ou com aqueles que estão realmente fazendo melhor? Então são coisas que a gente verifica no dia a dia. E aí, nesse sentido, né, por exemplo, se for o caso, melhoria de processos, né, a gente, graças a Deus, na minha caminhada aí, e já consegui alguns resultados bons junto com equipes esplêndidas, tanto em atuação antes da Concept, quanto depois na Concept, junto com o Moraes. A gente faz uma dupla, assim, que quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente é bem diferente um do outro na sua forma de agir, os resultados acabam sendo diferenciados em função disso, né, porque a gente tem olhares diferentes. E aí, o que acontece muitas vezes? A gente consegue melhorar significativamente processos e agilidade nos prazos, às vezes por pequenos detalhes. Às vezes é trabalhar pessoas, às vezes é treinamento, né? Às vezes é um andamento do documento dentro da serventia que não faz nenhum sentido, né? O Moraes até tem uma história que ele vivenciou num dos clientes, que todo o processo ele precisava passar por um determinado ponto, por uma determinada pessoa, né, porque aquela pessoa tinha que conferir se o documento estava lá ou não. Mas não fazia sentido nenhum, né, fazer esse caminho do documento. Então, ele poderia fazer um caminho muito mais curto, mais direto, mais enxuto, para conseguir melhorar o fluxo do processo. E aí, nesse caminho do processo, normalmente a gente
encontra o caminho do desenvolvimento das pessoas. Então, por isso que eu digo que nada é solto. Se a gente vai melhorar, como o tema da live hoje é a gestão de pessoas, gestão de processos, mas eu vou esbarrar em outras coisas normalmente nesse caminho. Se eu vou melhorar o processo, eu vou ter que desenvolver de certo uma equipe, Claro. eu vou mudar o processo para o que está fazendo alguma coisa, um caminho que não faz sentido, eu vou ter que talvez melhorar o sistema, né, que é até um dos pontos que faz a gente conversar às vezes em outros momentos, né? Exatamente. Eu estou melhorando um processo numa serventia, daqui a pouco tem uma questão de sistema. Tá, mas será que é sistema? Será que o sistema não tem? Ou será que a equipe ainda não sabe utilizar o sistema do jeito que deveria? E é uma coisa que é bem usual. Claro. É bem usual acontecer, né? Das pessoas não conseguirem ou não saberem utilizar todo o sistema, todo o seu patamar, né? Todas as ferramentas que tem dentro do sistema. E isso precisa ser conversado. E às vezes a pessoa tem receio de conversar ou não sabe como perguntar para a empresa do sistema, né? São linguagens diferentes. Às vezes é um técnico do direito que toda a vida estudou direito e não consegue entender a linguagem do sistema. E, em outro lado, às vezes é um técnico de sistema que não entende ainda, né, toda a linguagem do direito e acabam não conseguindo se conversar. Então, a gente entra para auxiliar, às vezes, nessa conversa e facilitar também esse caminho para todo mundo se entender e gerar o famoso ganha-ganha, né? Porque é somente com essa conversa, com esse alinhamento, que a gente consegue fazer com que os processos realmente sejam rápidos, sejam efetivos, né, e consigam desenvolver o serviço da melhor forma possível. Legal, Rodrigo. Muito importante que você mencionou. Eu acabei não falando no início também, que é muito importante, que a gente conheceu o conceito há muitos anos atrás já, em outros trabalhos que vocês já estavam efetuando em cartórios que nós atuamos hoje, né, como parceiro de sistema. E é muito legal como a gente consegue acompanhar até a evolução das serventias depois do trabalho de vocês. Que a gente consegue ter uma conversa por muitas vezes em que vamos pegar um processo aí de tabelionato de notas, que a gente conhece bastante, que é de lavratura, por exemplo, que pode ter muitas ferramentas dentro da própria solução que facilitam a comunicação com o cliente deles, né, com o cliente da própria serventia, que facilitam a gestão do próprio processo de lavratura. Então, eu acredito que isso, por muitas vezes, vocês conseguem observar e trocar essa ideia conosco também, gente, queria entender se eles conseguem fazer a informação X, Y chegar em tal lugar de uma forma mais rápida, de comunicar, de preencher, se dá para preencher menos coisa, para o resultado ser mais rápido também. Então isso a gente fica feliz em poder acompanhar e até evoluir, porque por muitas vezes aqui, nós na parte das soluções, a gente gosta muito de ouvir os clientes justamente porque eles têm uma percepção do dia a dia. E vocês no meio do caminho, fazendo essa ponte, têm uma percepção de fora ainda mais precisa do que dá para ser feito de melhor, do que consegue ser feito para evoluir. Então a gente fica muito, muito feliz em ver resultados nesse aspecto. E às vezes as empresas têm um olhar ruim sobre isso, falando assim, lá vem alguém pedindo alguma coisa, lá vem alguém pedindo coisa que não precisa ser feito. Mas não é essa a nossa visão. Porque, na verdade, se for para melhorar mesmo a solução num todo, para que seja melhor, mais rápido, mais barato, a gente está junto. Que é o ideal, a gente tem que fazer isso para as pessoas. Então eu vejo que vocês são bem focados nesse resultado, de otimizar realmente o processo com as melhores pessoas, gerando o resultado final para a comunidade também. Então, realmente pega uma engrenagem de várias pontas. Sistema, serventia e comunidade. Então, todas elas andam praticamente juntas e precisam estar alinhadas. E você falou uma coisa muito importante, Rodrigo, que por muitas vezes as pessoas elas não sabem como ou solicitar, ou elas talvez não tenham... Até nós aqui na organização não conseguimos enxergar algo que seja tão importante aquilo da forma que veio. E aí vocês conseguem colocar o quanto isso vai impactar na serventia de alguma forma, que a gente observa o negócio e fala, poxa, realmente, a gente não sabia que faria tanto impacto assim e daria um resultado tão diferente, né, nessa solicitação. Então, é bacana mesmo esse trabalho que vocês fazem, tanto essa visão das pessoas da serventia, se estão no lugar certo, se estão chegando da forma correta, se estão praticando com a ferramenta correta, e porque realmente a gente tem que falar, vamos falar um pouco da questão de conhecimento, habilidade e atitude, né? Por muitas vezes as pessoas até conhecem, não têm tanta habilidade porque estão desfuncionalizadas, estão no lugar errado, a pessoa está no balcão, mas na verdade ela é especialista em lavratura, ou vice-versa, ou né, no RI, ou qualquer outra ocasião. E também, por muitas vezes, elas até conhecem, já têm habilidade suficiente, mas deixam passar processos que podem ser melhorados por falta de atitude mesmo,
de falar, olha, gente, se a gente sair desse caminho aqui, o X aqui for para o Y, vai dar um resultado diferente, a gente consegue ter a mesma segurança, com a maior qualidade, as pessoas geralmente vão para a serventia, começam às 8 horas, saem às 8 horas fazendo a mesma coisa, sem sentir aquela evolução, sem sentir aquela pegada de olhar inconformado, né? Sobre os Sim, processos, sobre também até os colegas mesmo do dia a dia. Então eu vejo que vocês vão para dar esse estalo, assim, gente, vamos acompanhar isso aqui, vamos perceber isso. E às vezes está do lado do cara, meu Deus, eu tô a vida toda fazendo isso e não percebi. Né? sim. Ou realmente o cara se encontrar, né? Não é aqui, é lá, o lugar, muda. Às vezes não faz mais parte. As pessoas, às vezes, também a gente conversou bastante em outro momento, que as pessoas, às vezes, elas não fazem, elas estão ali por obrigação, não porque elas de fato querem estar, ou às vezes até pela questão financeira. Mas não Uhum. é o que elas de fato desejam, o que elas querem, que elas sonham para a vida delas profissional, que fazem elas felizes, que você saia de manhã motivado. E aí, às vezes, a serventia, né, o tabelião, o titular, o registrador, ele não consegue ter essa percepção porque ele tem essa visão de fato da prática do ato em si, né? E não é Sim. às vezes o papel dele de fato ser o gestor dos processos das pessoas. E a gente precisa ter essa humildade, eu digo nós, as serventias e empresas também, de não achar que a gente pode ir no YouTube, pode ir numa palestra, pode ir numa capacitação qualquer, que a gente vai se tornar aquilo que a gente quer que seja. Uhum. A gente vai ser o administrador de tudo que tem no nosso cartório, ou na nossa empresa aqui mesmo. Eu hoje cuido da parte mais de negócios da empresa em relação com o cliente. Poxa, tá, mas eu vou ser o financeiro da minha empresa? Não, eu posso conhecer, mas eu preciso Uhum. contratar pessoas que são especialistas naquilo. Então, acho que é aí que entra legal a parte da Concepto, que vocês são especializados nessa parte de ajudar mesmo a pessoa nesse aspecto de recolocação, né, de melhorias, e que você não precisa tentar ser tudo, né? Você precisa saber que Sim. existem pessoas que fazem isso. Então, mais É. ou menos isso assim que eu me interpreto. Isso aí tem algumas coisas bem importantes aí na tua fala. Uma coisa, falou assim, a pessoa não está feliz, não está motivada para fazer o que faz. E uma coisa que eu costumo dizer, tanto em treinamentos como até no dia a dia da consultoria, é que as pessoas elas têm que estar sabendo, né, onde que elas querem chegar. E normalmente elas não sabem. Então elas estão porque estão. Então, eu trabalhei muitos anos atrás, antes de começar com consultoria, com jovens aprendizes. Isso aí fazem, que nem sei, 15, 16 anos aí, que eu ministrei aula para esse tipo de pessoas, né? Esses jovens aí de 14 a 18 anos. E naquele momento lá, eu falava muito para eles sobre essa questão, né? Do saber onde eu quero chegar. E eu, obviamente, eu sigo falando muito disso e ultimamente tenho me deparado com situações nesse sentido de novo, né? O que acontece? As pessoas não sabem onde querem chegar. Elas chegam e largam currículo para todo mundo, eles vão lá, tiram uma cópia de currículo e largam em tudo que é tipo de empresa. Largam no cartório, largam na loja, largam na contabilidade, largam em tudo que é lugar. O que chamar, chamou, porque ele Uhum, está focado em ter um salário, né? Em ter um emprego e ter uma carteira assinada. E aí, muitas verdade. vezes, o que acontece nesse processo seletivo? Olhando a pessoa que quer entrar num novo trabalho. Ela foi chamada num cartório, ela sabe, muitas vezes ela não sabe nem o que é um cartório. Ela foi, talvez, entrou num alguma vez para autenticar uma assinatura e pronto. Né? Então ela não tem noção daquilo. E o que Uhum, acontece? A pessoa entra esperando que ela vá ser treinada, então ela vai ganhar treinamento, vai ganhar salário para ser uma pessoa, né, um profissional valorizado dentro da área de atuação. Né? E aí vem a questão do gostar ou não. Né? E o que eu falo normalmente? Se a pessoa tem um objetivo de vida, vamos lá, eu quero ser médico, mas hoje eu estou trabalhando no cartório, uma coisa não tem nada a ver com outra. Talvez eu seja totalmente uhum, desmotivado porque eu estou trabalhando documento e eu quero trabalhar com sangue. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas se eu coloco na minha cabeça que eu quero ser médico, né, lá em cima, lá longe, mas que para isso, para eu fazer um curso de medicina, para eu estudar, para eu fazer um cursinho para passar no vestibular, enfim, hoje o que eu tenho é cartório. Então eu tenho que ser muito uhum, feliz e grato por aquilo que eu tenho, porque isso está me dando a condição para eu depois chegar lá. Então, quando a correto. pessoa consegue, isso aí não é uma coisa que a consultoria vai colocar dentro da pessoa. Ou a pessoa quer Uhum, ser assim, quer melhorar o seu entendimento sobre o futuro, ou ela vai ser sempre igual e ficar reclamando da vida o resto dela todo. Né? Mas se a pessoa quiser, ela pode fazer isso. Hoje eu estou no cartório, não é o que eu gosto, não é o que eu amo,
mas eu estou fazendo porque isso vai me dar a condição financeira ou de estabilidade financeira no momento para eu fazer os cursos que eu preciso para ir para o meu sonho, seja ele qual for. As pessoas que fazem isso, elas sabem que elas vão ficar ali 1, 2, 3, 4 anos dentro dos cartórios, e aí é bom deixar claro isso também para a sua gestão, se ele quer se tornar um profissional de respeito, né, um profissional desejado pelo mercado, vamos dizer assim, e a pessoa vai ficar ali 2, 3, 4, 5 anos, enquanto ela está fazendo o curso de formação dela, para a área que ela quiser, e ela sabe que quando chegar próximo de sair, a empresa também já vai ter formado outra pessoa para ficar no lugar dela e ela vai feliz, contente. Mas no tempo que ela estava ali, ela estava aproveitando aquilo que ela queria, né? E aí, esse é um caminho que pode ser seguido, né? Porque as pessoas principalmente, tem se falado muito da geração de agora, né? As pessoas querem o resultado final. Eu entrei na empresa e quero ser gerente, quero ser o dono. Exatamente. Se a gente olhar para dentro do cartório, a escada é muito pequena. Tem lá os que têm, vamos dizer assim, estagiários, vamos dizer assim, seria um primeiro nível. Eu chego para auxiliar como contratado, passo para escrevente, dentro dos escreventes vai ter um substituto, e acabou, né? Após essa escada é passar no concurso público, que é extremamente concorrido, um dos mais difíceis do país, para ser titular. Esse é o caminho. Então não tem muito o que fazer. A pessoa precisa entender que esse é o jogo, essa é a realidade. A regra do jogo é essa. Então, ou ele estuda e se desenvolve e traça a sua vida, o seu grande objetivo para ser melhor, e aí a empresa tem que entender isso também, né? Isso aconteceu, hoje está menos um pouco, mas em seguida quando os concursos estavam assim, tendo vários concursos no Brasil inteiro, todo mês saiu um concurso para cartório, era comum a gente ver colaboradores entrando na serventia para aprender, para daqui a 2, 3 anos sair, porque passou num concurso. Então esse era o foco. Tem muita rotatividade, ainda tem muito isso, mas tem menos hoje em dia, né? Porque se sabe que é difícil. E a carreira não está tão atrativa assim, né, quanto era antes. E um outro lado, né? Primeiro eu estava olhando a visão de quem não conhece cartório está entrando, e no outro lado a visão do titular, né? Que ele estudou a vida inteira, e a minha formação em Direito eu consigo viver e falar um pouco disso, né? A formação de Direito ela é baseada, né, em muito estudo, muita legislação, e aí quando se escolhe a vida de ser concurseiro, é um outro patamar, é um outro dedicação extremamente intensa, né, para conseguir passar no concurso, né? Eu fiz esses testes, né? Eu vivi essa vida de concurseiro por algum tempo para entender, né? Para entender o processo, e a regra é mais ou menos assim: vai estudar 5, 6 anos, de 8 a 12 horas dia para passar bem no concurso. A matemática é mais ou menos essa. Então se sabe que a dedicação das pessoas vamos dizer assim, ter o vademecum de cor quase na cabeça, né? Só que quando o titular ele vai lá no tribunal e recebe vamos dizer assim, a chave do cartório, né? Aí muda a questão. Tudo aquilo que o titular aprendeu até aquele momento, ele vai se tornar 10% do seu dia a dia, talvez 20%. Os outros 80% do seu dia a dia é gestão. Só que os últimos 5, 10 anos da vida, o titular estudou Direito. E essa é uma questão, né? Muito poucos titulares tiveram vivências em outras áreas, enfim, na área de gestão. E às vezes isso acaba tendo esse grande choque. Porque no momento que o titular se torna o dono dessa empresa chamada cartório, que não é empresa, obviamente, no seu linguajar técnico, mas o gestor dessa organização, começam a ter algumas questões. Então, a consultoria vem desse lado, né, assim como o sistema vem para auxiliar. Correto. Né? Então, é normal. Nós já fomos contratados muitas vezes por pessoas que passaram no concurso antes de assumir, antes de começar o trabalho, nos contratam para ajudar nesse primeiro passo. Até auxiliar o arquiteto a fazer um projeto para sua serventia que seja adaptado, né, às necessidades
do local, da região do serviço que será prestado, né? E é normal a gente verificar titulares que não assim, o dia a dia se torna mais complexo, né? Onde que eu carimbo, né? Onde que eu colo a etiqueta, que são coisas muito operacionais, que isso aí não está realmente na formação, e nem é para estar, talvez, né? O titular, ele está lá com uma autoridade, está com uma pessoa para resolver os problemas jurídicos, só que também tem todas as questões de gestão que é preciso levantar, que é preciso estudar, e a gente está lá para auxiliar nesse momento, porque a gente sabe o quanto é complexo, né? Nem a legislação voltada à gestão dos cartórios, ela é muito clara. Se a gente pegar a parte contábil dos cartórios, é extremamente, né, bagunçada, talvez até estranha, porque tem questões de pessoa física, tem questões de pessoa jurídica que não pode ser utilizada. Então, é uma demanda extremamente árdua, né, e pesada para a pessoa física que recebe essa delegação, né? Então, é uma questão bem complexa mesmo, né? E via de regra, os tribunais não preparam, né, para toda essa parte de gestão. Os códigos de normas, com raras exceções, têm um apanhado de informações sobre gestão, né? Alguns estados são bons desenvolvedores de atividades de gestão que auxiliam, né, as corregedorias, algumas auxiliam os titulares nesse primeiro passo, fazem alguns cursos de formação, mas a grande maioria é aquela questão, assumiu, vai lá, se vira, né, coloca a funcionar, de sexta para segunda tem que estar na sua mão, tem que estar funcionando, né? Então, é uma carga extremamente complicada e cada vez mais a gente entende que é assim e cada vez mais, né, vem toda a legislação, essa carga de mudança, tanto jurídica quanto administrativa das serventias, que diariamente precisa adaptar também à realidade. Então, a gente sabe também dessa demanda que é extremamente pesada, né? Então, é necessário que os oficiais precisam, vamos dizer assim, além de estudar, entender, e às vezes cercar de várias pessoas, vários assessores para conseguir melhorar o desempenho dessas serventias. Beleza. Rodrigo, só para deixar claro, o trabalho de vocês, ele é resultado para o escrevente, para o auxiliar, para o estagiário, para o oficial e para a comunidade. Ele abrange todo esse aspecto, né? Não pega, poxa, vou lá vou fazer só a gestão de trabalho relacionados ao tabelião, ao registrador. Não, até pega todo geral, né? A equipe em si é ouvida, né, no processo de trabalho de vocês, né? Sim, com certeza. Normalmente no nosso processo, vamos dizer assim, de diagnóstico, né, que é o primeiro contato que a gente tem com a serventia, a gente para um momento para falar com cada uma das pessoas. Então a gente fala com o titular para entender quais são as dificuldades que ele está enfrentando, quais são os anseios que ele tem, o que ele almeja daquele cartório, por que ele está ali, como que foi a caminhada dele, para a gente entender também, se é o primeiro cartório, se ele já passou num concurso e teve remoção, ou sim, de estado, enfim, qual é a carreira dele, né, para a gente entender também a bagagem de gestão. Tem muitos titulares que, quando chegam lá a assumir um cartório, eles já tiveram uma bagagem de gestão enorme. A gente tem alguns clientes que tiveram empresas até multinacionais, trabalharam, enfim, em outras áreas, e aí em outros concursos públicos até chegar no cartório. E aí se apaixonaram pela área, enfim, ficaram naquela área. Então a gente verifica isso muito para entender até que ponto que a gente pode avançar, de que jeito que a gente pode avançar. A gente pode trazer uma ferramenta um pouco mais avançada, você tem que começar pelo mais simples, né? E nem sempre o mais simples ou mais avançado quer dizer que o resultado vai ser diferente. Às vezes é a forma só. Mas nesse caminho todo, o que acontece, né? A gente se depara não adianta fazer uma gestão por titular. Eu posso fazer. Tem clientes nossos que pedem assim, por exemplo, eu gostaria de melhorar a minha situação financeira dentro do cartório. Ok, vamos entender o que está acontecendo. Mas quando a gente vai olhar o financeiro, por que o financeiro é bom ou ruim? Porque normalmente ele tem ou não tem clientes, que esses clientes pagam ou não pagam. Então já estou vendo gestão de clientes, né? Já estou olhando para o cliente também. Se o cliente está assim,
eu tenho que ver como é que é o meu contato com a sociedade. Porque meus clientes estão dentro da sociedade. Se eu não estou sendo visto, se eu não estou transmitindo uma boa imagem para a comunidade local, para a sociedade como um todo, também vai ter um impacto. Então, já olhei para um outro lado. Tá, tudo bem. Eu olhei para o cliente, ver se eu estou me relacionando bem, e aí eu vou ver minha equipe. Minha equipe está conseguindo entregar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, o serviço do jeito que é. Então, eu já olhei para a equipe. Eu preciso olhar para conseguir melhorar lá o financeiro. Né? Porque se a minha equipe não consegue entregar aquilo que o cliente pede, eu não estou conseguindo fazer, né, acontecer. E por isso estou perdendo venda, estou perdendo faturamento. Só que às vezes o colaborador não consegue fazer porque tem um processo mal detalhado, porque ele está demorado, porque tem muitos passos. Porque eu tenho que fazer uma coisa no sistema, eu tenho que fazer uma coisa fora do sistema, eu tenho que fazer uma anotação num livro. Mas será que eu não posso automatizar tudo? Eu tenho que digitar tudo. Às vezes eu não utilizo o sistema como poderia utilizar, né? Tem os preenchimentos automáticos. E aí eu prefiro usar o velho editor de texto, né? Será e copiar e colar depois? Ah, porque eu sempre fiz assim. Mas será que sempre fez assim dá certo ainda? Será que não tem maneiras mais fáceis, mais ágeis da gente produzir hoje? Exatamente. Então a gente já olhou para o processo nesse caminho, isso aí já olhou para o sistema. E aí a gente verifica que às vezes precisa de treinamento, né? E aí, obviamente, eu vou ter que treinar na ferramenta nova para conseguir fazer o processo melhor, para ir conseguir atender o cliente de uma forma mais rápida, mais ágil, mais segura, mais efetiva, e aí gerar um faturamento melhor. Então, eu acabo tendo que olhar para todos os lados. E nesse caminho todo, né, uma coisa importante que normalmente é difícil de ver, né, é a questão dos números, porque toda gestão ela só existe ou só é feita com base em números. Então a gente precisa ter números de produtividade, a gente precisa ter número, né, de absenteísmo, né, que é as ausências, as presenças das pessoas. Então a gente precisa e teve uma época, teve uma vez que a gente fez um cálculo um parceiro até que calculou fez um sistema para calcular a ociosidade da equipe, né, e o tempo que ela realmente estava trabalhando, enfim. E aí chegou num resultado espantoso que das 8 horas de trabalho efetiva, as pessoas que mais trabalhavam, né, que era aquela pessoa que não tomava café para não ir no banheiro, essas pessoas só levantava de vez em quando para uma reuniãozinha, ou para um lanche, uma coisa, essa pessoa trabalhava 4 horas por dia. E a média da equipe trabalhava 2 horas por dia. Trabalhar efetivamente, sentado produzindo alguma coisa. Então, se a gente não tivesse esse número, naquele momento, naquela serventia, a gente não ia conseguir mostrar e apresentar, né, que realmente a gente poderia fazer melhor. Tudo bem que das 8 horas de trabalho, ninguém consegue trabalhar 8 horas. Porque você vai ter que levantar um momento, né? Tem uma técnica que chama Pomodoro, né, que é tipo a cada 20 minutos você vai descansar 30 segundos, a cada 4 pomodoros você vai descansar uma meia hora, enfim, que isso aí vai conseguir fazer a sua produção aumentar. Então tem técnicas assim que ajudam a gente a ser mais produtivo. Então, nesse caso específico, teve um salto de qualidade depois dessa identificação extremamente preciso e bom, sendo bem claro, né? Nesse caso, a serventia tinha um prazo X, né, para entregar o seu produto para o cliente e reduziu, né, a 10% do X aí em 6, 7 meses de trabalho, né, com melhoria de processo, com a identificação desse gap aí que tinha de muito tempo sem fazer nada, era muito tempo desperdiçado com coisas que não eram úteis para o trabalho, enfim. São coisas que a gente precisa verificar. E muitas vezes, até tem uma história dessas que nos chama a atenção bastante, né? Várias vezes isso aconteceu, que é aquela questão assim, eu tenho um prazo para entregar um serviço, né? Um prazo legal lá, vamos dizer uma certidão, eu tenho 5 dias para entregar a certidão. Tem lugares que as pessoas fazem a certidão e ficam esperando. Lá no 4º dia, lá no 5º dia, ela vai lá e finaliza a certidão. Então, eu entrego todas as minhas certidões com 5 dias.
sendo que o ideal era que eu conseguisse entregar na hora. Né? Então, Verdade. por que eu não faço na hora? Não faço porque eu deixo para depois. Só que o que acontece em alguns casos? A pessoa vai deixando lá para o 5º dia, chega lá no 4º dia, vem um pedido da corregedoria com 100 certidões. Acabou, gerou estresse para todo mundo e eu não entrego nada nos 5 dias. Então, é aquelas questões. Se eu tenho como fazer agora, vamos fazer o mais rápido possível. Porque lá na cabeça um comentário que a gente vem dizendo ultimamente, até o Rodrigo Moraes fala bastante, ele que levantou mais essa questão, né? Ninguém acorda, hoje, né, quarta-feira, amanhã é quinta-feira, tô com uma vontade de ir no cartório para autenticar uma firma. Ninguém faz isso, né? A pessoa vai lá para resolver um problema. Então eu tenho que resolver o quanto antes possível. Se possível, a pessoa não participaria ou nem iria dentro de um cartório, né? Porque o desejo dela é efetivar o negócio dela e pronto. E ali está resolvido. Então a gente precisa ter esse olhar também para fazer com que o cartório impacte menos na vida das pessoas. Então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, vem auxiliando as serventias a fazer com que o cartório seja visto como importante, né, que a segurança jurídica seja muito bem vendida, essa informação, mas que isso aí não gere um transtorno, que ele seja simples, que ele seja ágil, que ele seja fácil. Né? E agora com essa pandemia que veio muita questão do digital, né? Então tem facilitado bastante. O tabelionato de notas aí, com a questão da videoconferência tem avançado muito. A gente auxiliou vários clientes nossos já desde o início do lançamento do Provimento 100, por exemplo. Né? É um material que a gente vem divulgando bastante. Quem quiser até pode solicitar aí que a gente manda o link. Tem na bio lá da Concepto para verificar o nosso material do Provimento 100. E a gente até criou uma comunidade no WhatsApp lá, Cartórios Digitais. A gente ministrou um treinamento todo sobre essa questão tecnológica dos cartórios. E agora a gente já está montando novos materiais para movimentar de novo a comunidade lá. E agora, por exemplo, já está em projeto de lei a mudança da 6.015. Tem muita coisa nova, muita coisa digital vindo ali. E nós precisamos estar preparados e adaptados, né, para essa realidade. Porque esse novo normal, aí, como se tem dito, né, é uma realidade. A gente precisa estar pronto para todas essas mudanças que estão vindo, já estão chegando, né, rápido e cada vez mais rápido e mais efetivas para melhorar os cartórios. Que legal, Rodrigo. Isso é muito importante. Sair dessa questão comum, né, do praxe, de uma consultoria padrão de pessoas e processos, para ir para essa questão mesmo da parte digital aí que você falou. Provimento 100 vem com tudo, né? Poxa, coisas que a gente podia fazer mais ou menos antes totalmente meio eletrônico, agora pode-se fazer 100%. E com comodidade da parte não precisar ir até a serventia, que é o que você falou, que as pessoas não acordam querendo ir. Elas querem ir lá e sair o mais rápido possível com o ato dela na mão, segurança, né, e fazer o que precisa fazer. Porque, na verdade, a serventia é um intermédio da fé pública, né? Sobre os processos que ela, de fato, precisa fazer. Mas que legal esse pensamento de trabalho aí, em resultados que vocês têm, principalmente visando essa questão de olhar a efetividade de trabalho de cada colaborador, porque realmente, poxa, quantas vezes o cara levanta para fazer nada, ou o que ele poderia fazer através pelo software, por qualquer outro meio, né? Que não tomasse tanto tempo dele, já ajuda muito. Acho que essa entrega é muito importante. Eu fico muito feliz pela nossa conversa, por todos os assuntos que a gente vem trazendo. A gente teve um público que participou legal, agradecemos bastante também a participação das pessoas. A gente sabe que as últimas lives do Officer Soft convida as pessoas vêm mais para conhecer e por muitas vezes não perguntam muito nesse momento. Mas como ela fica publicada depois no IGTV, inclusive a gente vai compartilhar com vocês também, para botar no Instagram da Concepto, a gente também publica depois no YouTube, na Officer Soft TV, e fica disponível para vocês também publicarem no YouTube de vocês. Aí assim as pessoas que não conseguirem vir devido ao horário, né, podem acompanhar com calma depois e conhecer um pouco mais também a proposta e procurar vocês.
para saberem um pouco mais como é que as pessoas podem fazer. Às vezes não, né? Como você falou, é por partes. A ferramenta, ela, às vezes é para uma coisa mais simples, é para um objetivo específico. Não precisa de um programa inteiro, né? De pessoas, Sim, processos e etc, etc. Pode ser, né, cirúrgico também o trabalho feito. Então sim, acho que é bem isso aí. isso é muito bom também. Até o que que acontece, né? Muitas pessoas olham assim, a consultoria é para cartório grande, né? Agora, Aham. durante a pandemia, a gente teve um exemplo fantástico. A gente está atuando numa serventia no interior, com 2 colaboradores, então são 3 pessoas, é o titular e 2 colaboradores, e uma serventia, obviamente, não tem como ser grande, uma serventia bem pequena, mas com um faturamento bem legal. E o titular nos Uhum. procurou para melhorar o financeiro. Foi bem específico, bem cirúrgico, tanto que a gente tem acompanhamento Uhum. semanal com o titular para verificar as finanças, enfim, como que está, desde a separação, né, do físico com o jurídico, né, até para a melhoria Uhum. do cartório em si. E a gente teve um resultado espetacular. A gente começou ali no início da pandemia, a gente começou o trabalho fazendo diagnóstico já no início da pandemia. No mês da pandemia, ali em março, ali, ele teve um faturamento que chegou a 45% da média do ano dele. Uhum. E no mês seguinte, abril, já chegou a 99% da média do ano. E, Nossa, muito e, bom. e agora, nesse mês de julho, chegou ao patamar de ser o melhor faturamento dos 3 anos que o titular está lá. Então, Que legal. focado na questão realmente financeira. E aí, nesse sentido também, eles contratou para o financeiro, só que nesse caminho, a gente está atuando com gestão de pessoas, um pouco com processo, a gente não chegou ainda a melhorar o processo dele, porque ele tem uma agilidade boa até, e atuou bastante nessa questão do foco nos clientes, né? Porque foi Uhum. a forma de chegar nos clientes, né? O jeito que foi trabalhado para conseguir manter um faturamento adequado, manter, né? Então, até no início lá da pandemia, o titular estava, será que eu vou ter que demitir pessoas? Será que eu vou ter que ficar sozinho aqui trabalhando? Chegou a se questionar e se ventilar essas possibilidades, né? Mas depois, no final, se verificou que realmente as 3 pessoas ficaram trabalhando muito, né? O titular teve uma demanda fora do normal, teve que trabalhar muitos dias aí, até final de semana, para conseguir entregar o serviço, as Uhum. escrituras que ele estava fazendo, enfim. Então é um exemplo assim espetacular, né, para esse momento de pandemia. Fora outros casos que a gente tem atuado aí para a atuação dessa nova era digital, que a gente auxilia muito. Eu vi que alguns aqui, clientes parceiros aí, né, a Socorro está aí comentando, né, lá no cartório de Ananindeua, ó, lá no Pará, né, que a gente Que legal. ajudou eles também a começar com essa parte de videoconferência. A gente atua com eles já há uns 2 anos quase, né, lá em um cartório que a gente começou, o doutor, antes de entrar, é um dos exemplos, né, que antes de entrar, ele nos contratou e a gente ajudou ele até a escolher o local onde seria o cartório, né, e toda a equipe, enfim. Então, são Que coisas legal. aí que a gente auxilia a fazer durante esse caminho todo aí para melhorar e desenvolver os cartórios, né, no Brasil. Porque o que a gente quer realmente é que os cartórios sejam reconhecidos pelo que são, que eles sejam cada vez mais unidos para conseguir desenvolver essa classe forte e importante que é para a comunidade, né? A segurança jurídica, as pessoas quando vão lá pagar os emolumentos, muitas reclamam, mas não entendem o que tem por trás, Verdade. né? O que tem por trás disso. Então, a importância que é o serviço prestado pelos cartórios no país assim, é sem tamanho, né? E o esforço que todos fazem, desde o titular lá que estuda muito para conseguir manter a segurança jurídica da sua equipe, do serviço prestado pela sua equipe, e as equipes que se desdobram aí para fazer o serviço. E a gente precisa sempre reforçar que os cartórios não estão aí só para bater carimbo, eles estão aí É para verdade. manter a segurança jurídica nas relações. E a gente precisa divulgar sempre essa ideia, porque isso é o que vai fazer sempre com que os cartórios continuem sendo vistos como instituições fortes, sólidas,
e de extrema importância, né, para a sociedade. Beleza, é isso aí, Rodrigo. Acho que é muito importante reforçar, não só aqui em Santa Catarina, todos os estados aí do Brasil inteiro sofreram esse ano com bastante é, impacto de provimentos circulares, muita coisa alterou no meio do processo. E eu estava olhando especificamente Santa Catarina, esse ano foi o ano que mais teve circular e provimento. Então foi uma chuva de mudanças repentinas, umas, obviamente, impulsionada pela pandemia, outras já eram planejamentos que os caras conseguiram botar em prática agora, só que aí a galera precisa estar o tempo inteiro estudando tudo, olhando tudo e vendo se de fato está seguindo a risca tudo que está sendo, né, posto em prática. E ao mesmo tempo tem a gestão da equipe, contratações, forma diferente de trabalhar. Um item muito importante é a concorrência. O tabelionato de notas muitas vezes tem, né? E tem que estar sempre se destacando, já que não pode se fazer promoções, propagandas, né? Especificamente, a propaganda é o boca a boca e fazer o melhor trabalho possível, né, para as pessoas, e aí a gente ganha referência na região. E eu acho que vocês ajudam muito nesse processo aí, e é o nosso objetivo também como empresa de software, fazer com que eles não se preocupem né, com o software, se preocupem em praticar o ato que eles entendem da forma melhor possível, de forma segura, né, olhando a base jurídica, que eles sempre têm assim, um maior conhecimento sobre isso, e o resto é com a gente. Acho que a gente está aí para auxiliar nesse aspecto. E como tu falou antes, né, ter esse olhar crítico, né? Pô, isso aqui não pode fazer melhor, né? Tem uma forma mais ágil de se fazer. Então, e a tecnologia está aí para isso. A gente precisa olhar para fora, né? E muito. Exatamente. Agora a gente viu como é claro, né? E notório isso, porque há quanto tempo existe videoconferência? Há quanto tempo tem transmissão ao vivo? Por que só agora a gente começou a fazer isso? Né? Por que só agora a gente faz videoconferência? Há quanto tempo a gente poderia fazer isso? Então, aqui na Concept, a gente atua de forma online, por videoconferência com os nossos clientes, desde que começou. Há 5 anos que a gente, há quase 5 anos aí que a gente atua, muitas reuniões. Então, assim, obviamente tem muitas pessoas que ainda preferem o presencial. Sim. Mas cada vez mais tem se solidificado essa questão do trabalhar em home office. Então, até a gente teve uma live, uma das primeiras que a gente fez foi sobre isso, né? Porque tem toda uma organização, não é simplesmente vai para casa e trabalha, né? A gente precisa ter uma organização Sim. em casa para que isso aconteça. Mas a gente precisa, o que eu quero dizer com essa questão é que a gente precisa olhar para fora. O que está acontecendo fora que dentro da serventia a gente não faz ainda, mas que vai fazer daqui a pouco. Então, tem esse olhar crítico. Se aquela velha maneira direta, eu cadastrava as pessoas no Word lá, né? No editor de texto, e conseguia mandar uma mala direta para todo mundo, como é que no sistema eu não vou conseguir fazer? Então são coisas assim que existem. O sistema não dá porque eu não faço, ou porque não faz do jeito que eu gosto, né? Ou porque tem um jeito diferente de fazer e eu vou ter que me adaptar a esse jeito diferente. Ou tem alguma outra funcionalidade, a conversa do WhatsApp, né? Automatização do WhatsApp, resposta automática, inteligência artificial, tá aí, né? Agora essa semana passada eu vi um vídeo de uma nova ferramenta de inteligência artificial que a pessoa simplesmente falava lá, computador, crie para mim um aplicativo lá que tenha fotos, que tenha isso, não sei lá, em 2 segundos ali o computador com inteligência artificial criava esse aplicativo. Então, isso aí é uma realidade, daqui a pouco vai estar também. A gente tem que estar olhando para fora, porque daqui a pouco isso vai estar na realidade de vocês. Né? Aqui, você faz parte. O editor de texto, hoje em dia, se você pegar um áudio nesse nosso e botar para o editor, para o Word, escutar, ele transforma tudo em texto. Então, isso aí vai acontecer em breve, só que, obviamente, não é da noite para o dia, né? Então, olhando lá do sistema, né? Essa chuva de provimento não é da noite para o dia que a pessoa vai assimilar aquilo, ainda não está fácil de fazer esse sistema, não é assim ainda, mas vai acontecer. A gente precisa dar o tempo ao tempo, saber que as coisas estão aí para melhorar e que tudo tem um tempo de desenvolvimento. Então, essa questão ela tem que ser muito bem conversada, muito bem alinhada, para que todo mundo consiga entender e fazer o passo a passo, né? E sabendo que a cada dia eu posso ser melhor do que eu fui no dia anterior. Se cada um fizer isso, tá tudo resolvido, né? Porque sempre é possível melhorar.
Pô, que legal, legal, bacana a nossa conversa, muito bom as informações que você conseguiu compilar e trazer pra gente. Eu sei que até na pauta que a gente discutiu anteriormente, você falou que é um assunto aí pra gente conversar muito tempo, né? É Dá verdade. treinamento esses assuntos aí. Dá. Mas foi importante, né? Eu acho que esse resumo básico do que a gente traz aqui é para gerar essa consciência. Eu acho que foi bacana a gente conseguiu fazer isso. O objetivo realmente é em tempo menor para a gente trabalhar a questão de dados, fatos e resultados que a gente já trabalhou até o momento. Então, vejo que foi bem produtivo. Até temos feedbacks aí de clientes de vocês, da Concepto, Isso. né? Turma boa participando. A gente agradece. O pessoal Obrigado. fala muito em segurança jurídica, né? Está não só preparado com a legislação, mas com a questão de todas as responsabilidades. Isso aí é um cliente de vocês falando. Então a gente está vendo um relato em tempo real, que não é algo que a gente venha trazendo de nossos pensamentos, né? Mas que Uhum. as pessoas que estão pensando no todo já conseguem interpretar que isso é realmente o melhor caminho. É isso aí. Queria agradecer bastante, tanto que essa semana também a nossa live quinzenal é amanhã, às 19 horas. Já convido o Aham. pessoal aí, se me permite. A gente vai falar sobre gestão. A Claro. gente fez uma enquete essa semana para ver se falava sobre gestão ou liderança. E foi parelhinho ali, né? Foi por um voto de diferença ali. Ganhou gestão. A gente vai falar um pouco sobre gestão amanhã. Vai reforçar um pouco mais os pontos que foram falados hoje aqui. Então, para quem quiser escutar amanhã, a gente segue nesse caminho da gestão, falando um pouco mais aí, gestão aí de forma um pouco mais ampla, mas também vamos trazer exemplos aí para serventias extrajudiciais, que é o foco nosso de atuação. Legal. Rodrigo, obrigado mais uma vez, você, o Rodrigo Moraes, né, por permitirem a gente poder estar fazendo um trabalho juntos, né, de pelo menos levar conteúdos nesse momento. A gente se coloca à disposição para qualquer trabalho que vocês precisem de dúvidas, quiserem saber um pouco mais do sistema, se dá para evoluir, se não dá, em que ponto que a gente já está seguindo nisso. Então, contem com a gente. Da mesma forma também, vocês terão sempre nossas indicações para melhoria de processos, pessoas, resultados aí das serventias e muito mais coisas que vocês podem ajudar com certeza, que é o foco de vocês. Eu acho que a gente tem que ser parceiros e indicar pessoas que querem fazer o bem para os outros. E isso tem poucas pessoas ainda que pensam dessa forma, mas a gente trabalha assim. Eu acho que Muito obrigado. quem tem que ganhar, né, quem tem que ganhar mesmo é a serventia no final disso e nós prestamos serviços para eles. Então a gente tem que levar as melhores pessoas para trabalhar no lado deles, né, que gerem resultados de fato. Obrigado a todos que participaram conosco Obrigado. hoje. Vai ficar disponível então no GTV, no YouTube também, depois para a disponibilidade do Rodrigo compartilhar da Concepto lá para todos conhecerem um pouco mais do que a gente tratou. E até a próxima live, quem sabe a gente traz algum tema específico aí, algum tema que as pessoas acabam provocando, querendo conhecer um pouco mais. A gente vai estar à disposição também de todos. Tá Rodrigo, até certo. mais. Boa Até noite, mais. boa tarde para todo Obrigado. mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.